Amém. Pode assentar-se, igreja. Então, meus irmãos, nós temos aqui um acontecimento, né? Um acontecimento em que traziam as crianças para que ele as tocasse, né? Para que Jesus tocasse nelas e abençoasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos, né? Como que dizendo que não tinha que trazer crianças. As crianças, né? Inclusive, a cultura desta época não se contava crianças, não se contava mulheres. Eram duas classes assim meio deixadas de lado, né? Tá certo? Só os varões, né? Então, com certeza, os discípulos tomaram essa atitude porque já era uma cultura da criança não está envolvida ali, não está entre os adultos, né? E o Senhor Jesus, está escrito no versículo 16, mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai, vinde crianças, vinde, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, a principal missão de nosso Senhor Jesus aqui, meus irmãos, foi salvar os pecadores. E as crianças, na sua fase da inocência, é um grande exemplo para nós da pureza, da simplicidade do ser humano. Perde quem não observa o comportamento de uma criança e quem não aprende com uma criança. Jesus não vai dizer para nós aqui, irmãos, que nós temos que ser criança, porque nós já somos adultos, mas como criança, pegar algumas características da criança e aplicar às nossas vidas. E o Senhor, quando apresenta as crianças aqui, meus irmãos, Ele está querendo dizer: é assim que eu quero vocês, é com essa pureza de coração, é com essa simplicidade, é com essa sinceridade, é sem maldade, né? Que é impossível, né, para nós, né? É impossível para todos nós. Mas Ele está dizendo: procura, se esforça. Olha como é que é uma criança. E nós vamos olhar um pouco hoje para a criança, amém? E vamos ver se nós estamos parecidos com elas quanto à maldade. Não deixar a maldade dominar nossos corações, coisas, né, que traz tanta dor e tanto sofrimento devido à maldade dos adultos, né? Nós adultos, né? Meu Deus, vamos lá. Então o Senhor diz: não, vocês não podem impedir delas virem a mim. Eu vim trazer o reino de Deus, e elas já estão garantidas, delas é o reino de Deus, porque elas são puras, são simples, não há orgulho, não há grandeza. Uma criança do homem mais rico do mundo brinca com uma criança do homem mais pobre do mundo, e não tem nenhum problema, inclusive quer os brinquedos do pobre, da criança pobre materialmente, né? Então, eu já vi isso, né? Eu já, quando criança, eu brinquei com crianças de pessoas ricas, e não tinha nenhum problema entre nós. Pelo contrário, os pais era que gritavam e mandavam a criança sair de perto de mim, que eu era pobre, né? Alguém já viveu isso, né? Tá certo? Como se pobre é algum vírus, é alguma coisa mortífera, né? Tá certo? Mas isso é a maldade humana. Mas vamos avante. Bom, no versículo 17, ele diz: em verdade vos digo, aqui é que está o ponto central da nossa lição de hoje. Em verdade vos digo que qualquer, então ele diz aqui, qualquer, não é esse ou aquele, é qualquer, todos nós, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Isso é grave, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui que para entrar no céu, para ser salvo, nós temos que nos parecer muito com uma criança, no sentido da pureza, da simplicidade, de vencer o mal, de perdoar, de tantas coisas. A gente vai pontuar algumas coisas aqui, senão não entra, né? Tem pessoas que não valorizam, por exemplo, uma criança dizer publicamente que quer aceitar Jesus. O meu sobrinho, que eu criei até 12 anos, ficou muito triste, porque ele levantou a mão para aceitar Jesus e não deram atenção a ele, ficou muito triste. Ele nunca esquece disso, ele era uma criança ainda, tá? Então, é muito, muito importante nós entendermos essa lição, porque ela é muito séria, porque Jesus está associando a ser como criança, não é ser uma criança, né?
no sentido, né, de não ter responsabilidade, compromisso, de não ter entendimento das coisas, né? Mas quanto ao que é mal, a criança tem muito a nos ensinar, né? Quando a gente diz que a criança tem a nos ensinar, o comportamento natural dela nos ensina. Não é que ela vai sentar numa cadeira e dizer que nós temos que ser assim, assim, mas é a forma de vida que ela vive, é o comportamento que ela vive, que nós devemos olhar, tá? E ver que acontece, irmãos, naturalmente. Ninguém força muitas das vezes a criança até aquele comportamento. É da natureza dela, é da fase da inocência dela, por ela ainda não conhecer o mal como os adultos conhecem. Quando ela crescer, que se tornar adulto, aí ela vai ser igual a nós adultos, né? Bom, então ele diz aqui, qualquer que não recebeu o reino de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou recebendo o reino. E se eu não for como uma criança, eu não vou, de fato, ser participante desse reino. Eu posso dizer que sou, fazer parte de uma denominação, de uma comunidade religiosa, mas se eu não tiver as características, que aqui vem o exemplo da criança, e nós vamos fazer uns comparativos aqui, nós não vamos entrar no reino de Deus, tá? Nós podemos até receber o reino, a promessa do reino, mas não vamos entrar. Inclusive Jesus, quando chamou Nicodemos, ele disse assim, aquele que não nascer de novo não pode ver, aquele que não nascer de novo não pode entrar. Então a pessoa pode ver o reino, pode aceitar o reino, mas poderá não entrar. E essa lição tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. O objetivo aqui, o exemplo de pureza e simplicidade da criança, é o ponto que nós vamos olhar para a criança hoje, sua forma natural de ser. Bom, a pureza da criança, que é tudo que Deus quer que esteja em nós, no nosso coração. Vou repetir mais uma vez, até muitos aqui gravar bem. Quando a Bíblia fala de coração, falando de comportamento, de pensamento, de sentimento, a Bíblia não está falando do órgão, coração, que bombeia sangue, está falando da alma e do espírito, do ser nosso que está aqui dentro de nós, tá bom? Que eu ainda vejo alguém às vezes confundindo, né? Tá certo? Até discutindo onde é que está o coração, se é do lado direito, do lado esquerdo, né? Isso para nós não tem importância, isso é um órgão que bombeia sangue. O que tem importância para nós diante de Deus é o nosso ser interior, nosso coração, alma e espírito, tá? Muito bem, então a pureza da criança, a nossa pureza, vamos avaliar hoje. Bom, por essa pureza que há na criança, ela tem capacidade de amar e perdoar com facilidade, né? Na maioria das vezes, tem umas crianças que é difícil, mas a maioria das crianças, elas brigam, se agridem, se ferem, e daqui a pouco estão brincando de novo. É meu amiguinho e minha amiguinha. Tem pai até que diz assim, tu não tem vergonha na cara não, menino? Né? Ensinando o menino a ser mau. Não é assim? Mas ela gosta do menino. Eu, por exemplo, apanhei porque voltei a brincar com aquele garoto que a minha mãe não gostava, porque ele fez mal comigo, né? Se eu ver você com aquele menino, olha, você vai apanhar. E aí eu saí escondido, fui brincar com aquele coleguinha, ela foi me buscar e me açoitou, né? Então assim, os adultos ensinam os outros a ser ruim, ser mal, porque nós somos mal, né? Ele guarda até umas memórias, mas não tem valor para ele não importa não, importa é ter um amiguinho, os amiguinhos, tá? A gente lembra de umas coisas de criança hoje, né? Dá até raiva, como eu era besta, né? Ainda digo assim, como eu era besta, mas não era que era besta, é porque a pureza era que dominava o nosso ser. Nós não tínhamos, né? O que o adulto tem, o que nós temos como adulto, né? Aquela inteligência maligna às vezes, ardilosa, né? Maquiavélica. Meu Deus, quanta gente, meu irmão, vai perder de entrar no reino de Deus, porque não luta contra os males da vida, né? Então que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Então elas perdoam com facilidade, amém? Perdoa.
Outra coisa, elas são muito reais, são muito puras. Nós conversávamos hoje daquelas histórias que a mãe disse: olha, se chegar alguém me chamando aí, diga que eu não estou. Aí a pessoa chega chamando, o menino vai lá, a menina foi lá e disse: olha, minha mãe disse que se chegasse alguém era para eu dizer que ela não está. Olha a inocência, olha. Tá certo? Então, a criança é isso aí, ela é muito real, ela, entendeu? Uma mãe brigava com a menina, chamava a atenção, a menina muito impulsiva, aí a mãe não tinha mais o que falar, disse assim: olha, minha filha, a criancinha de 6 anos, 7 anos, olha, o Papai do Céu tem um livro lá escrevendo tudo de mal que nós fazemos aqui na terra. Aí a meninazinha olhou para a mãe dela, pensou, aí disse: mamãe, agora eu estou pensando numa coisa. Aí a mãe disse: o que é? Eu disse: o seu livro lá deve estar dessa altura, né? Eu ainda sou criança, né? O meu está bem baixinho, inocentemente, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus perdoa, né? Mas nós temos que aprender a perdoar. Na verdade, é liberar o perdão, porque nós não perdoamos. É Deus que nos dá essa graça. Não tem medo de manifestar seus sentimentos e emoções, são inocentes. Os pais, às vezes a criança ouve uma coisa, aí o pai chega e repete não sei quantas vezes: você não pode falar, você não pode falar, olha, se você abrir a boca, você vai apanhar. Aí a criança chega lá no meio dos outros, que os pais estavam falando mal, aí esquece e fala: menina, menino, pelo amor de Deus, eu não disse que era... Ela: ai mamãe, me perdoe, mamãe, não bate em mim não, né? Então é desse jeito. É desse jeito. Dá para aprender com isso, irmãos? Dá para aprender, né? Quantos erros grosseiros se comete? Porque a ira, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, a grandeza, todas essas coisas da carne, irmão, elas ofuscam a nossa mente, a gente fica cego, fica surdo, parece que a pessoa diz: fala, meu Deus, um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira, tantos anos na igreja, conhece tanto Bíblia, prega tanto, né? Pois é. É porque o mal deixa as pessoas surdas, cegas, né? Olha o que Jesus disse lá em Apocalipse, para quem se achava. Jesus disse: tu é um cego, tu é um pobre, tu é um miserável, se arrepende, né? Deus tem misericórdia de nós. Muito bem. Todos os adultos almejam, desejam essa pureza da criança, sim ou não? Todos os adultos que eu estou falando, que têm entendimento para o bem, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa boa. Jesus disse: não tem ninguém bom, mas que pratique coisas boas, né? Muito bem. Bom, agora vem o problema, né, da criança. Conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai conhecendo o pecado, se perde à medida que nos tornamos adultos. Então, toda essa pureza, essa simplicidade, essa sinceridade, esta vida sem o conhecimento do mal, sem viver para o mal, conforme vamos crescendo, vai perdendo tudo isso. E é por isso que quando chega a uma idade que conhece o pecado, já tem que reconhecer que é um pecador e correr para Jesus, saber que só Jesus salva. A gente admira às vezes um menino de 12, 13, 14 anos querendo se batizar nas águas, né, porque acha bonito, mas o batismo é para pecador arrependido, né? Batismo salva ninguém, batismo é uma ordenança do Senhor, mas se não for uma pessoa decidida a servir a Deus, não tem valor de salvação não, amém? Jesus morreu entre 2 malfeitores, e um deles blasfemou de Jesus, e o outro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Senhor, o Salvador. Aquele homem tinha sido muito mal na terra e estava ali na última hora, no último momento de sua vida, e ele disse: lembra de mim, Senhor? E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que já garantiu a salvação. Aquele homem não teve tempo de ser doutrinado, ensinado, de passar pelas águas do batismo, mas ele se arrependeu de todo o mal que ele fez. Então é necessário o arrependimento e a conversão. A conversão só tem sentido quando há de fato um arrependimento, uma decisão de não querer mais servir a si, ao mundo, ao pecado, né?
e aí vem a criança para nós, o exemplo, as características da criança para nós olharmos, tá? Então, à medida que crescemos, vai acontecer o quê? Começam as amarguras da vida, traumas e tantos problemas, medo, né? Insegurança, raivas e outros males começam a controlar o nosso ser, nos impede de ver o bem nos outros e até de ver a glória de Deus. Meus irmãos, quando eu olho para essa última parte aqui, eu olho pensando em grandes amigos que eu tive que hoje se constituíram meus inimigos. Infelizmente, nós temos grandes decepções com, por exemplo, as traições. E a gente se decepciona mais ainda porque são as pessoas mais próximas. E alguém me disse há muito tempo atrás, mas só pode trair, traição só existe do amigo. Uma pessoa distante não vai trair, que ele não está convivendo conosco, não. É do amigo, é da pessoa mais próxima que realmente vem a traição, que é um mal, né? Então, é importante nós entendermos isso e olhar para o comportamento da criança, perdoar, se ver livre da amargura dos males que nos fazem, porque a própria ciência já provou, meus irmãos, que não são todos os câncer e doenças mais graves, inclusive que AVC, derrame, infarto, e tantas outras doenças neurológicas, a maioria delas vem em consequência de traumas, de sofrimento, de males que faz a pessoa, e a pessoa às vezes também faz mal. Então isso cai a imunidade da pessoa e as doenças fluem. Não quer dizer que a pessoa está morrendo disso ou daquilo, é porque é uma pessoa irada, é uma pessoa mal. Não, nem sempre, tem vários fatores, mas uma das causas, e muitas causas são identificadas quando vai se estudar a vida daquela pessoa. Ela teve muitos problemas na vida, né, causados por ela ou não, que mexeram com ela, porque nós sentimos, né? Então assim, qual é o remédio? É perdão. Perdão. Você quer viver bem? Perdoe. Queremos viver bem? Perdoe. Quer viver mais? Quer ter mais saúde? Perdoe. Libera. Porque às vezes está lá para você perdoar e não libera, e fica aquela amargura, aquela raiva, e isso pode nos matar humanamente, fisicamente, que é a morte, humanamente, porque a pessoa perde a vontade de viver, enfim, não, vamos viver. Jesus deu a vida para nós vivermos, vamos viver, né? Claro que com toda consciência da realidade, das coisas, mas não é ser bobo, é saber que tem coisa que nós não vamos resolver, só Deus, e vamos para frente, tá certo? E isso é possível se nós formos como criança, hein? Se nós formos como criança, sem orgulho, sem sentimento de grandeza, sem o ego à flor da pele, sem nenhum sentimento de superioridade, de nada que venha nos fazer sofrer, tá bom? Muito bem. Jesus nos exorta, só mais um pontinho aqui, isso nos impede de ver o bem nos outros e até ver a glória de Deus. Irmãos, é impressionante, quando a pessoa está dominada pela raiva, pela ira, por mágoa, ressentimento, meu irmão, ele perde a vontade de adorar a Deus. Era um crente abençoado, uma crente, perde a vontade de adorar a Deus, não quer mais ser crente, não quer ir mais para a igreja, não quer mais nada com nada, não quer mais saber de família, parece que o mundo acabou para ele. E às vezes, irmãos, não é nem muita coisa, eu disse para uma pessoa, quantos bens, quantos momentos maravilhosos você não viveu ao lado dessa pessoa, e agora por causa de uma situação dessa, acabou tudo, essa pessoa agora vai ser odiada por você, você não quer mais nem ver, não quer mais, não pode, nós temos que vencer isso, porque isso nos faz muito mal, amém? E só vamos vencer se clamarmos a Deus, pedirmos a Deus, Senhor, eu não quero este mal na minha vida, me ajude. Se possível, declare, eu estou aqui possuído da maldade, me ajuda a me ver livre disso. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia.
Puro de coração. O que é uma pessoa puro de coração? Vamos dizer, o coração não é o órgão que bombeia o sangue. Esse coração aqui é o meu ser interior, alma e espírito. Amém? Tem que estar limpo, tá? Quem não gosta de... A pessoa está toda suja, fedendo, e quando toma um banho, que bota um perfume, não fica agradável, né? Pois é, nós também precisamos do perfume de Jesus na nossa vida. Mas Jesus só perfuma quem está limpo. Amém? Tem que deixar ele passar o sabugo, se for preciso. Porque tem uns pecados que é igual aquele cascão, né? Eu quando criança, eu brincava muito na terra, né? E às vezes eu ficava tão sujo que minha mãe me limpava com sabugo de milho, para tirar o cascão, e ainda dando uns tapas em mim, para mim, né? E eu chorava. Quando eu ia de novo para a terra, eu me lembrava do sabugo, né? Então assim... E a Bíblia diz que o Senhor Jesus às vezes dá uns banhos com sabugo. Não tem sabugo na Bíblia não, mas a Bíblia diz que Ele repreende, Ele castiga todo aquele que Ele ama. Ele nos quer cheiroso, perfumado. Nós temos que chegar num lugar e as pessoas dizem: "Oh, glória!" Mas tem crente que chega num lugar e alguém diz assim: "Vigia." É tribulação. Estou fazendo juízo de ninguém não, estou só dizendo o que acontece, né? É uma denúncia aqui, mas sem apontar. Bom, pureza de coração, mente limpa. Mente limpa. Mente limpa. Meu irmão, tem gente que se assusta até com a sombra dele, viu? Tem pessoas que não confiam nem na sombra. Opa, quem é você? Ah, é só a minha sombra. Assustado, tem medo de tudo, meu irmão. Agora, não é 100%, não é 100%, mas a maioria das pessoas, o que elas manifestam em termos de segurança, de desconfiar, é porque ela não é confiável. Não é 100%, tá? Quando um marido desconfia muito da esposa, quase sempre ele não merece confiança, viu? Claro que a gente tem que proteger, não é nosso patrimônio, tá certo? A mulher tem que cuidar do esposo, o esposo da esposa, mas se for doença, aí é porque já a pessoa é quem está doente e vê a doença no outro, mas ele é quem é doente, ela é quem é doente, né? Então que Deus nos ajude nessas coisas do mal. Mente limpa, sem malícia, né? Sem malícia. O que é a malícia? A Bíblia diz assim, para nós não ficar pensando mal do outro. A pessoa olha para o outro, já está procurando um defeito, alguma coisa, quando não vê nada diz, mas aí por trás tem alguma coisa escondida. Então ele julga até o que ele não sabe, o que ele não vê. Teve um tempo aqui na igreja que eu não esqueço dessa cena, uma irmã que ficava na recepção, ela não congrega mais conosco, amém, irmãos? Pra você não pensar mal de ninguém aqui, todo mundo aqui é bom. Então é o seguinte, a irmã estava na recepção e a outra foi entrando e cumprimentou ela olhou meio torta assim, aí eu vendo aquela cena, eu digo: "Irmão, o que foi que aconteceu? Qual o problema?" Ele disse: "Eu não gosto daquela irmã, pastor, me perdoe." Eu digo: "Misericórdia, irmão, o que foi que ela fez com você?" "Nada, mas é porque eu não gosto dela." "Poxa, você não fez nenhum mal ao outro e não gosta do outro, crente." Eu digo: "Irmã, misericórdia, irmãs, isso daí não é de Deus não, para com isso." Agora eu já descobri o seguinte, né? Que tem pessoas, ouçam bem isso, aonde vai a maldade do ser humano, que é estudo também científico, viu? Porque a ciência estuda comportamentos humanos sem nenhum viés ou vínculo religioso. Olha só, a ciência já descobriu nos comportamentos humanos, né, estudando os seres humanos, que tem pessoas que não gostam, por exemplo, a pessoa não gosta do Flávio, está ali o irmão Flávio, porque ele se parece com uma pessoa que fez um mal a ela. Já descobriram isso. Olha para a pessoa e diz: "É igual, parece com aquele outro." Mas espera aí, a imagem física não quer dizer que a pessoa é mal igual ao outro, não. Mas isso é a malícia, isso é porque a pessoa já só consegue ver coisa ruim nos outros. Claro que a Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente, né? Então nós temos que estar sempre na vigilância também. Jesus disse: "Vigiai, acautelai-vos dos falsos profetas." Não, nós somos adultos, temos inteligência, temos que pedir a Deus discernimento, visão, para enxergar também as coisas que não são boas e orar, se afastar, né, do mal, enfim, aí vai. Mas o ponto central hoje é limpeza. Hoje é o dia da limpeza, amém?
Vamos deixar Jesus limpar o nosso ser. Eu estou incluído também, tá? Então, ó, mente limpa, sem malícia. Amar e perdoar com sinceridade, com facilidade. Só criança alcança esse padrão. Só criança. Mas Jesus está dizendo, eu quero que vocês lutem por isso aí também. Lute por isso aí. Não vamos nos conformar, meus irmãos, com o mal, de forma nenhuma, tá? Muito bem. Confiar em Deus como as crianças confiam em seus pais. Aqui tem um detalhe aqui que eu não esqueço. Há muitos anos, eu morava em São Paulo, e saiu num jornal uma pesquisa que foi feita numa escola na cidade de Santos, nas escolas da cidade de Santos, em São Paulo, perguntando às crianças, né, qual era o sentimento que ela tinha de Deus, para com Deus, e o maior índice foi medo de Deus. E dos pais? Meus pais são uns heróis, meus pais, eles exaltaram os pais, mas medo de Deus. Por quê? Porque muitos adultos ensinam as crianças a ter medo de Deus, amém? Sabiam disso? Vocês sabiam que muitas crianças ensinam as crianças, muitos adultos ensinam as crianças, os pais inclusive, às vezes, sem perceber, ensinam as crianças a ter medo de Deus. Quando o menino faz uma coisa errada, cuidado, hein? Deus vai te pegar, hein? Deus está vendo, hein? Mas esse está vendo, vai acontecer uma desgraça com você, menino. Então isso é horrível. Então a criança, ela passa a ter uma imagem de Deus, né? De terror. Uma mãe estava no culto, né? E o menino disse, olha, cuidado, Jesus está ali no púlpito. Aí o menino parou, é mesmo, mãe? Quem é ele ali? Aí a mãe, quando terminar o culto eu te falo, viu? Fica quieta aí. Quando terminou o culto, primeira coisa que o menino chegou, mamãe, eu quero saber quem é Jesus ali. E aí, né? A mãe ficou sem resposta, né? Então assim, não é assim que se ensina, tá? Então o que quero dizer com isso, meus irmãos, é que o que o Senhor quer nos dizer é trazer também um exemplo das crianças em relação aos pais. Os pais que dão amor aos seus filhos, que cuidam de seus filhos, os seus filhos dedicam a eles toda a confiança, toda a atenção, todo o amor. E aí na escola foi perguntado, né, qual era o maior medo que eles tinham na vida deles, o que mais fazia eles ter medo, e a resposta foi, de perder meus pais. E foi descoberto nesse estudo também, que as crianças fazem o impossível para agradar os pais, com medo de perder os pais. Isso é uma relação da criança com o pai, porque ele está vendo o pai, ele está vendo o cuidado do pai para com ele. Pois muito bem, essa relação também serve para nós. Deus cuida de nós? Cuida ou não cuida? É muito louvor, muita frase, muita palavra, de que Deus cuida, de que Deus é tudo, mas na prática, às vezes nós não correspondemos igual uma criança corresponde para os seus pais. Olha, irmãos, nessa época que Jesus falou essa palavra, a tradição de honra com os pais, do cuidado dos pais para com os filhos e com a família, era tão grande, porque eles obedeciam na cultura judaica, que Jesus disse assim, aquele que honrar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque a relação de filhos e pais era tão forte, que eles davam a vida pelos seus pais, e que ele não trocava seus pais por nada. Jesus não estava dizendo, vocês têm que renunciar aos pais de vocês, desconhecer, desonrar, desrespeitar. Não, Jesus estava dizendo o seguinte, que se os seus pais não quisessem a doutrina do Senhor Jesus, o ensino, seguir a Cristo, que eles seguissem mesmo contra os seus pais. Amém? Então, só para nós entendermos que o ser humano, a relação do ser humano, ela é uma construção desde criança. Então, os pais precisam trazer uma boa imagem de Deus para os seus filhos, para que eles amem, para que eles desejem adorar, louvar, aprender de Deus, né? E
os pais, né, tem que mostrar que o mesmo cuidado que eles têm com eles, com as crianças, tem que mostrar para as crianças que Deus também tem o mesmo cuidado e mais ainda com eles, né? E até citar palavras da Bíblia, por exemplo, está lá escrito, Deus dizendo assim, ó, ainda que tua mãe te desampare, é mãe, tá? Porque o pai às vezes não cuida tanto, mas a mãe não, a mãe dá a vida pelo filho, né? Tá? Agora eu estava vendo uma reportagem hoje, que o filho matou a mãe, e a mãe, glória a Deus, e a mãe acreditava na mudança do filho, né? Acreditava, todos desacreditavam, mas ela acreditava, e ela foi morta pelo filho, né? Que o filho se tornou muito perigoso. Então, para a gente ver onde a mãe vai, e Deus diz assim, ainda que a tua mãe te desampare, eu não te desampararei. Então a criança tem que crescer num ambiente cristão, né, que ela entenda o amor, o cuidado de Deus por ela, maior do que os pais, tá? Então tudo isso é interessante a gente entender essa relação, tá? Ajuda-nos, né, a confiar mais em Deus, tá? E é interessante que o muçulmano, irmãos, você sabe como é que o muçulmano ensina o filho a não confiar no homem, no ser humano, nem no pai? Ele manda o menino pular de uma certa altura para ele segurar, e ele tira as mãos, o menino cai no chão, para ele não confiar no adulto. Agora em Deus, em Alá, né, que é o Deus revelado para eles, é para confiar 100%. Mas no homem não, nem no pai. Tá certo? Então isso é uma coisa meio louca, mas é uma maneira de colocar Deus acima de tudo, né? No caso dos muçulmanos. Bom, Jesus nos exorta a nos tornarmos como criança. Isso não quer dizer ser infantis ou imaturos, né? Então, o adulto, ele tem que olhar para as características da criança com relação à maldade, não ser mal, ser puro, ser limpo, não ter uma mente suja, procurar uma mente limpa, não ter malícia, não ter orgulho, não ter sentimento de grandeza, não ter essas coisas, né, que nos ataca, né? Temos que lutar contra esses males, olhando para uma criança, porque o que Jesus quer é restaurar em nós esta mente pura, limpa, certo? E pelo poder de Deus, irmão, nós não vamos conseguir 100%, mas se nós lutarmos, eu e você, nós vamos alcançar um índice bom diante de Deus. Vai precisar do meu esforço, a obra é de Deus, é do Espírito, é da graça, mas a decisão é minha e sua, se nós queremos ou não uma vida limpa, pura, para servir a Deus. Bom, então nos entregamos a Deus sem medo, temos certeza que Ele tem o melhor plano para nós, nos guiará para a felicidade, e não somente aqui na terra, mas eterna com Ele. Então, irmãos, Jesus disse que não tem ninguém bom, mas tem muitas pessoas que Deus encontra lugar nos corações delas para fazer muito bem nessa terra, muito bem às pessoas nessa terra, tá? Mas, por melhor que sejam as pessoas, nós temos que esperar mesmo em Deus, porque até os pais, as mães falham, todos falham, mas Deus não falha, né? Então, pega essa relação da criança, enquanto na inocência, ela deposita toda a confiança nos seus pais, principalmente na mãe, tá? Reconhecer a necessidade de Deus e pedir que nos ajude a ser como criança. Então, irmãos, nós necessitamos de Deus. Isso, para todo cristão, com pouco tempo de fé, ele já entende isso, da grande necessidade que o homem tem de Deus, para ele viver melhor nesta vida, para ele ser uma pessoa de bem, para ele vencer os males desta vida, tá bom? Mas vamos pegar o exemplo da criança, que é totalmente dependente de seus pais, e quando ela nasce então, para tomar banho, para limpeza física do corpo, tudo é os pais, ela depende 100% dos pais, para comer, para tomar banho, para se limpar, para tudo, para vestir uma roupa, tudo, e não é assim. A vida espiritual inicia como uma criança, certo? No início, as pessoas se convertem de coração, elas querem viver o tempo todo na igreja, lendo Bíblia, quer todo o tempo possível ali para Deus, né?
Mas ela vai crescendo, se era para melhor, ela vai piorando, porque vai aprendendo a pecar, vai aprendendo a ser ruim dentro da igreja, vai se acostumando com o mal. Pessoas fazem o mal assim, ó, com tanta naturalidade, que tem pessoas que não acreditam. Como é que pode uma pessoa ruim desse jeito dentro da igreja? Pois é, se acostumou com o mal. O diabo cauterizou a mente, ela não sente mais o pecado. Tá? Misericórdia, irmão. Fujamos desse sentimento perverso. Tá? Bom, um coração sem mágoas, rancores, ressentimento e tantas outras coisas do mal. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu sei que dói, viu? Quando nós somos feridos, dói. Palavras, gestos, atitude, perdas e tantas coisas na vida, dói, né? A gente sofre muito, mas nós temos que recorrer a Jesus, tá bom? Nessa área aqui não tem bom não, viu, irmãos? Nessa área aqui tem aqueles que se humilham, tem aqueles que se entregam de coração e Deus opera na vida deles. Ninguém se acha melhor. Eu sou um grande perdoador. Eu sou o melhor perdoador, né? Tá certo? Tá? Não existe isso. O que existe é graça, é poder de Deus, é conhecimento da palavra e uma decisão no coração, o seu interior, de servir. E Deus vai te ajudar e me ajudar. Agora, se eu endurecer meu coração, está lá escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Poxa, se eu sei que eu estou em desobediência, se eu sei que eu estou vivendo uma vida diferente do que Deus quer para mim, e eu vou colher muitas amarguras e muitas dores, por que eu vou insistir, meu Deus do céu? Bom, então que Deus nos ajude, meus irmãos, a abrir nosso coração para a bondade. Tem um hino aí que está cantando aí, assim, uma cantora que canta aí de forma tão maravilhosa, que mexe com muita gente. E a última vez que eu vi, já tinha mais de 2 milhões de visualizações no mundo. A bondade de Deus não mexe com a gente? Meus irmãos, todo ser humano que serve a Deus de coração, ele quer ser bom, sim ou não? Ele deseja ser bom, ele deseja que a bondade flua dele. E às vezes a pessoa não consegue, ela fica até angustiada, ela se entristece, ela acha que não é digna de Deus. Nunca pense assim. Deseje a bondade de Deus, desejemos a bondade de Deus na nossa vida, e que ela flua sobre outros, e que ela venha contagiar outros. É maravilhoso isso. Mateus 18, de 1 a 3. Quem não for rápido, Tarcisiano vai jogar, o diácono Tarcisiano vai jogar na tela, você pode ler lá para você se ligar na leitura e no comentário. Mateus 18, de 1 a 3, diz assim: naquela mesma hora, chegando os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha, o ponto principal que levou Jesus a falar de ser como criança foi exatamente a disputa que já havia no coração de alguns discípulos, quem ia ser o maior no reino. E o pior, esse pensamento de reino aqui era na terra. Eles acreditavam que a qualquer momento Jesus ia se declarar rei, o dominador, o libertador de Israel, que era a promessa, e continua sendo a promessa de Deus, tá? Para a nação de Israel, tá? O Messias, quando viesse libertar. Mas eles não entenderam que uma parte da revelação que Deus deu a Isaías, lá também tem uma parte que fala do servo sofredor, e nesse momento Jesus veio como servo sofredor, e a igreja dele é uma igreja sofredora. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então eles não entendiam, eles achavam que a qualquer momento Jesus ia instalar o reino literal de Deus. O reino literal é governo político, dominar, tomar o Império Romano, tomar todo o domínio romano ali, né? E instalar o reino de Deus político, econômico, dominar tudo. E eles já estavam pensando quem ia ser o maior no reino, na terra. Aí o problema hoje não é questão de governo na terra, questão hoje na igreja é posição e cargos. A pessoa diz: é tudo para a glória, mas se não citar o nome dele em algum momento, pronto, aí a casa cai.
O pastor lembrou do pastor Rejane e não lembrou de mim. Não vou mais ficar aqui não. Eu estou sendo humilhado. Fala, meu Deus do céu. Porque o nome não foi lembrado. Por que ele foi consagrado e eu não fui? Já até disseram assim, é o queridinho do pastor, é a queridinha do pastor. Meu Deus. Teve um tempo que a minha esposa disse assim, olha, tenha cuidado assim, porque, né, os irmãos podem até começar a falar. Tá certo? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos ser servos. Amém? Títulos, cargo, posição, reconhecimento. O cargo, o título e a posição vem no tempo de Deus, vai chegar. Olha, quando uma pessoa é consagrada na igreja é porque ele já é, ela já é. Amém? Não é para ser. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Essa lição eu aprendi cedo na minha vida. Então, vamos deixar de lado tudo aquilo que nos aflige. As coisas vão acontecer no tempo de Deus na minha vida e na sua, amém? Espere em Deus. Tem gente que diz, o irmão está impedindo a obra de Deus na minha vida. Oh, mas que é isso? O Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Se alguém estiver atrapalhando a obra dele na tua vida, irmão, na minha, pode ter certeza que Deus vai trabalhar para tirar ele do nosso caminho, amém? Converter, fazer alguma coisa. Ninguém precisa orar para ninguém ir para cadeira de roda, para o leito, para essas coisas. Não precisa, porque Deus é que sabe fazer as coisas, tá? Só precisa ficar no seu lugar e esperar no Senhor. Vamos ser como criança? Diga, eu vou deixar de lado orgulho, grandeza, posição, prepotência, tudo que me atrapalha com Deus. Eu quero estar bem com o Senhor. Oh, coisa boa. Bom, quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram para Jesus. Olha aí, irmão. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Disse, eu vou responder vocês com uma criança. A resposta às vezes está numa criança, viu, irmã Rita? Missionária Rita, minha esposa. Ela já confessou para mim, ô pastor, nós já perdemos tanto tempo com coisa que não tem importância nenhuma, né? Quando a gente vai ficando mais idoso, eu não gosto da palavra velho não, que velho é coisa que não funciona mais, o idoso funciona. Então quando a gente vai ficando mais idoso, a gente começa a olhar para trás e ver os erros que nós cometemos, e a gente não quer mais repetir os mesmos erros. Mas tem pessoas que não, parece que quanto mais idoso, mais duro. Um negócio complicado, né, irmão, o ser humano. Mas tem outros não, que vão se deixando se quebrar. Ô velho teimoso, né, impulsivo, né. Tem uns velhos impossíveis, eu não quero ser ele não, viu, irmão. Aí vamos lá. E Jesus chamando o menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, olha que coisa séria, irmão, e não vos fizerdes como meninos, ele diz, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, você pode até me reconhecer, pode até declarar quem eu sou, mas se você não for como uma criança, você não entra, meu filho. Quem pode dizer comigo, eu quero ser como criança, Senhor? Me ajuda, Senhor. Eu quero ser uma bênção. Ei, irmão, o primeiro que apanha sou eu, viu? Não vai pregar essas palavras assim, o primeiro que apanha, o primeiro que toma banho sou eu. E a gente vem bem quebradinho. Para entrar no reino do céu, tem que se converter, e um dos exemplos de conversão é ser como criança. Mudemos a nossa maneira de pensar e de ser, meus irmãos. Não vamos insistir no erro, não. Eu já vi gente dizer para mim assim, a irmã estava brava com outra, eu disse, irmã, não faça isso não, vai lá, conversa com a irmã, se reconcilie, para com isso. Quando Jesus me chamou, ele já sabia quem eu sou.
Eu digo, não, mas ele não quer que tu continue assim, não. Não, ele sabe que eu sou pavio curto. Eu digo, pois pede um pavio bem longo, para ele queimar, antes de tu morrer, e tu não explodir e perder a tua salvação. Ixi, diga Tem gente, irmão, que é uma espoleta, não pode nem ver fogo de longe. Quando eu chego num posto de combustível, eu desligo logo o carro. Por quê? Porque pode acontecer um incêndio, tem combustível ali, meu irmão, uma faísquinha pega fogo. Pega fogo. E crente, irmão, não pode ser assim, não deve ser assim. Não pode ser espoleta ali, esperando qualquer risquinho. Teve um tempo que eu conversando com o pastor fazendo uma campanha de jejum, uma semana de jejum e oração, porque ia fazer uma visita. Eu digo, irmão, deve ter muito demônio lá, viu, nessa visita. Ele disse, não, eu vou fazer uma visita a um obreiro, dirigente de uma igreja. Eu digo, pelo amor de Deus, irmão, você já tinha que ter prendido esse homem logo, amarrado ele logo, expulsar o demônio. Negócio de dirigente de igreja, irmão, de pastor, de obreiro, que ninguém pode conversar, irmão, bravo, virado num traque. Não, pelo amor de Deus, não dá certo. Aí ele, não, mas não dá certo não, esse homem não é convertido. Não foi pouco tempo depois, ele voltou para a religião dele, voltou a macumba. Lá dá certo. No cristianismo, não. Cristianismo é diferente, é paz, é amor, é perdão, é reconciliação, é vida transformada. Foi para isso que Jesus veio, irmão. Jesus, pelo amor de Deus. Minha mãe, quando batia em mim, às vezes, ela gostava muito de repetir, olha, eu não vou criar cobra para me morder. Ainda bem que eu não mordi ela, né? Mas tem muita gente aí, irmão, que você está criando uma jararaca dentro de casa. Você tem que... O pastor Oliveira dizia assim, hoje eu vou ali tirar o veneno daquela jararaca. Eu digo, vixe, meu Deus. Aí ele disse, sabe como é que tira o veneno da jararaca, pastor? Eu digo, Diácono Vicente. Eu digo, não sei não. A gente pega na cabeça dela e espreme, até sair o veneno todinho. Eu digo, eita, o cabo vai gemer, né? Então, olha, irmão, não dá certo. Com Jesus, ou deixa ser limpado, ou vai sofrer, hein, para entrar no céu. É melhor pelo amor. Mudemos nossa maneira de pensar e de ser. Abrir mão de todas as nossas... Isso significa abrir mão de todas as nossas pretensões de grandeza, cargos, posições, ser visto, ser exaltado e tudo mais. Tem uma onda hoje no cristianismo que é uma coisa perversa, é um colocando o outro nas nuvens, é muita bajulação. Meu irmão, isso não é evangelho de Jesus, não é evangelho. Tem uma história que conta, não sei se é verdade, são histórias do tempo dos apóstolos, que Pedro estava preso e o Cáceres, a esposa do Cáceres que guardava Pedro ali, participou de reuniões com os apóstolos e falava, lógico, da obra de Deus, os apóstolos, né, para o carcereiro. E quando prenderam Pedro, o carcereiro ficou insistindo, quem é você, quem é você? Você é um deles, você é um dos apóstolos? Insistia, e diz a história que Pedro, curvado, levantou a cabeça e disse, eu sou um pescador. Eu sou um pescador. Quem é que eu sou? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Amém? Eu sou, aí começa a dar afio. Tem gente que quando vai pregar gasta 5, 10 minutos dizendo quem ele é, o que ele já fez. É um Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Isso não é evangelho. Não é. Jesus disse, quem os homens dizem ser o filho do homem, que era Jesus? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pensaram ali um pouco e só Pedro se tomou à frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, falou tudo certinho. Aí Jesus disse, você acertou, Pedro, mas não foi você que descobriu não, foi meu Pai que te revelou, o Espírito de meu Pai. Se nós estamos aqui foi porque Deus trabalhou, amém, irmãos? Ninguém se acha melhor, né? Ninguém olha para o outro com desprezo, não, de forma nenhuma, tá? Vamos avante. Conversão. O que é se converter, irmão? Para Deus, na Bíblia, mudar de direção para Deus e para o caminho certo. Quem se converte, ele está num caminho que não é o de Deus, não é para Deus, agora ele quer servir a Deus, quer andar no caminho de Deus. Isso é a verdadeira conversão, tá? Muito bem.
um processo contínuo de transformação interior, que consiste em abandonar velhos hábitos e comportamentos pecaminosos. Quando uma pessoa se converte de coração, ou seja, Deus operou, o Espírito Santo está nele, a obra está acontecendo, o comportamento, as atitudes que ele usa, a vida que ele passa a viver é diferente. E alguém vai dizer: quem te viu e quem te vê. Porque ele, apesar de ter a mesma imagem, que muda um pouquinho também, né, fisicamente, mas o comportamento, a linguagem, a fala, a postura é outra. Porque Deus está na vida desta pessoa, porque ele agora está sendo restaurado a ser como criança, a não viver mais para o mal. Bom, veio a partir da renovação da nossa mente. Então, lá em Romanos 12:2, Tarcísio, Romanos 12:2, para quem tem dificuldade de abrir a Bíblia, você pode ler aí no telão. E não sede conformados ou conforme este mundo, vivendo no modelo, da maneira deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Olha aí, ó, renovação do vosso entendimento. Agora nós temos um novo entendimento, uma nova mente, palavra de Deus, mente de Cristo, tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que nós vamos a experimentar Deus, a vontade dEle, a pessoa dEle? Quando nós estamos vivendo agora no modelo, no padrão, como Deus nos quer. E hoje o modelo apresentado é como criança. Amém? É o exemplo de uma criança. Como pensamos e vemos as coisas, deixando de lado as ideias e valores mundanos, e não nos voltando para nos voltando, né, para a sabedoria e verdade da palavra de Deus. Então, todas as práticas, comportamento, usos deste mundo, que nós, lendo a palavra, descobrimos que não é a vontade de Deus, agora nós não queremos mais, e entramos numa luta, numa batalha, para vencer os vícios, né, que não é só bebida, álcool, drogas, mas outros vícios também de prostituição, outros vícios de desonestidade, do crime, e de tantas coisas terríveis, de violência, de tantas coisas que a Bíblia condena. Nós não queremos mais, e Deus começa a operar em nós, quando nós tomamos a decisão de ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele vai operar, reconhecer nossa fraqueza, e nos tornamos totalmente dependente de Deus. Então, olha, quando eu reconheço, o homem reconhece que ele não é nada realmente, porque muitos declaram da boca para fora, mas em algum momento se acha, mas realmente nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Passa rápido. Segunda-feira, quando eu estava na estrada, veio um áudio para mim que um irmão e amigo de São Paulo, começamos a fé junto, ele foi o primeiro vice-presidente da Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios, mesma idade que eu, estava infartando na ambulância, mas ele chegou a ser hospitalizado, mas ontem ele veio a óbito pela manhã, e foi sepultado hoje pela manhã. Falei com o pastor Oliveira, nosso irmão Clarindo, que nós estávamos orando por ele, tinha um câncer, né? Então, um homem cheio de vida, já certamente era aposentado, vivendo bem, tranquilo, né? Mas chegou, e nós não sabemos que hora vai chegar. Eu não falo isso como uma ameaça, nem para colocar medo, mas para a gente não ter dúvida nenhuma. Tudo passa, nós vamos passar. E o que é que nós vamos levar desta vida, meus irmãos? Se não o bem que nós vivemos, praticamos, se não o amor de Deus que toma conta de nós, e nós passamos a ser pessoas melhores. Então, que Deus nos ajude, tá? Vamos reconhecer nossas fraquezas e nossa dependência de Deus. Salmos, Tarcísio, 131:2. Salmos 131:2. Diz assim: certamente, Bíblia Sagrada, viu? Certamente, que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Já não era mais um recém-nascido, já tinha algum tempo. Mas percebam que ele fala de sossego. Como é bom, meus irmãos, nós termos
quem cuida de nós. É melhor ser uma criança, dependente de Deus, amém? Do que ser um afoito, atrevido, ousado, confiante em si, e se quebra todinho quando não perde essa vida e vai para a eternidade sem Deus, e a condenação. Que Deus quebrante o meu e o teu coração, de você que vai nos ouvir também, em nome de Jesus. É graça de Deus. É necessário um coração puro para termos comunhão com Deus. Mateus 5 e 8. Evangelho de Mateus 5 e 8. Diz assim: bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado significa feliz. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem não for limpo de coração, quem não estiver se limpando, irmão, não vai ver Deus. Aqui esse ver Deus é salvação. Não vai ver Deus presente, atuando, operando, e não vai ver salvação também, porque essa é uma obra que Deus quer fazer na vida de todos os homens. Seremos fortalecidos no Senhor Deus, para superarmos todas as crises, para vencer batalhas. Precisamos nos limpar, antes de tudo, amém, meus irmãos? Que Deus nos limpe, nos purifique, que Deus nos faça como criança. Não haja em nós o orgulho, a grandeza, a prepotência, não haja em nós a malícia, nenhum mal, nenhum desses males que nós vamos ler aqui na palavra. Vamos ler Efésios 4, 30 a 32. Nós temos que lutar contra esses males. Não vamos confiar na misericórdia de Deus para viver deliberadamente pecando e fazendo o que é mal. Não, vamos confiar na misericórdia de Deus para que Ele nos ajude a vencer todos esses males, que todos somos perseguidos. Então no versículo 30 diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. O Senhor se entristece com aqueles que não permitem ser limpos, ser purificados, né? No qual estáis selados para o dia da redenção. A presença do Espírito em nós é a garantia da salvação, amém, irmãos? Porque Ele está operando em nós. Davi, quando pecou, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, que ele percebeu que o Espírito de Deus estava se retirando, ele clama e diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então se nós sabemos que certas práticas, comportamento, certas coisas que está na nossa vida, o Espírito Santo vai se retirar, vamos logo clamar a Deus, não vamos nos acostumar com o mal, de forma nenhuma. Versículo 31, toda a amargura, ira, cólera, os irmãos sabem que a cólera é pior do que a ira, já viu o cachorro louco, babando? É um vírus que está ali. Assim é o ser humano, quando ele está além da ira, ele já perdeu o controle, ali ele pode matar até a si mesmo, pode causar uma tragédia. Cólera e gritaria, pessoas que não têm capacidade de conversar, de dialogar, já começa a gritar, fazer escândalo, é uma coisa horrível. E diz que é cheio do Espírito Santo e ainda tem visão, né? Na verdade não é visão, é assombração. E blasfêmia, e toda malícia. Aí ele diz aqui, sejam tiradas de entre vós, de dentre vós, certo? Versículo 32, antes, ou seja, deixa tudo isso para lá. Aí ele diz, se apega a isso aqui, antes sede uns para com os outros, o quê? Benigno. Olha, uma pessoa descobre que está com caroço, que está com alguma coisa no corpo, que pode ser ou não um câncer. Antes dela, vai fazer exame, antes dela receber o exame, o que é que ela mais pede? Que seja benigno. Porque se o caroço for benigno, o que é que vai acontecer? Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Não vai levar à vida. Agora eu pergunto, nós somos benignos? Nós fazemos bem uns aos outros? As pessoas se sentem bem conosco, comigo, com você? Porque o maligno não, onde ele está é morte e destruição, é perturbação, é aflição. Muitas pessoas estão desviadas por causa de pessoas que foram vencidas por sentimentos malignos. Não, nós deseje ser benigno, desejamos sempre produzir o bem e nunca o mal. Tem uma palavra que diz que nós temos que pagar o mal com o
Só criança faz isso, hein? Só quem é como criança faz isso, hein? Fica ligado aí, porque é questão de salvação aqui, hein? Benignos, misericordiosos. Deus diz para nós: tenha misericórdia como eu tenho, ó. Seja misericordioso como eu sou. Deus tem mais misericórdia do que nós, pecadores. Meu Deus! Deus perdoa mais vil pecador. E nós não perdoamos alguém, não liberamos o perdão devido ao nosso ego, nosso orgulho. Me ajuda, Jesus, você pode dizer? A liberar esse negócio. Não. Deixa o outro em paz, e fica em paz, fiquemos em paz, de verdade, né? Sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Quando eu digo assim, eu não perdoo, eu estou dizendo ao mesmo tempo, não me perdoe, Deus. Sim ou não? Eu não acho bem assim não, pastor. Acha não? Pois Jesus disse assim no Pai Nosso, ó, se vocês não perdoar os vossos devedores, o vosso Pai não vos perdoará. Sabia que muita gente, e eu não quero estar aí, não vai entrar no reino, porque não libera o perdão para o outro, continua travado. Não façamos isso, deixa na mão de Deus, Deus sabe trabalhar. 32, antes sede uns para com os outros benignos, tá bom? Bom, buscar reconciliação com quem nos ofendeu. Olha, irmãos, tem um negócio que está escrito assim: se você souber que alguém está triste com você, é para eu ir lá e conversar, me reconciliar com meu irmão. E se alguém me ofendeu, eu também devo buscar reconciliação. Não, ele foi quem fez o mal, ele que vem se reconciliar comigo, é ela que vem. Não é assim não. Pagar o mal com bem, é difícil isso daqui, mas só dá certo se for como? Só dá certo se for como? Levanta a voz, eu quero ouvir a palavra criança, vamos lá. Só dá certo se for como? Diga criança, criança. Eu tenho que ser como criança. Não é possível, irmãos, tanto ensino, tanto estudo, tanto conhecimento, e continuar vivendo uma vida de coração duro, meu irmão. Não deixa ser quebrado. Misericórdia, irmão. Vamos pedir ajuda ao Senhor. Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos. Está vestido, se revista. Nos revestemos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Somos de Deus? Somos eleitos? Então vamos viver como eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso tudo é para estar em nós. Se Deus está em nós, isso tem que estar em nós. E tudo isso aqui sufoca todo o mal. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros. Teve uma pessoa que teve uma reunião comigo, faz anos aqui na igreja, e quando a gente estava reunido mais ou menos aqui, nunca esqueço, e quando as pessoas saíram, uma pessoa saiu no meio dos outros, no meio da igreja, ela disse: eu não suporto mais o pastor. Ela não vigiou, eu ouvi, né? Aí depois eu chamei e disse assim: quer dizer que você não me suporta mais? Ela: eu falei isso? Eu digo: eu ouvi com os meus ouvidos. Eu insistiu que não falou e eu ouvi. Por que é que não suporta mais? Por que é que nós não suportamos mais as pessoas? Porque falta ser como? Eu queria ouvir, falta ser como? Criança. Tem que inculcar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, percebe que o perdão só vem quando a gente suporta? A liberação. Enquanto eu não suporto a pessoa, eu não perdoo.
perdoando-vos a uns outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de quê? De amor. De amor, o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Se nós queremos servir bem ao Senhor, vamos ser como criança. Que Deus abençoe. As palmas exaltam o Rei Jesus. Meus amados, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, pedir a saúde dos que estão enfermos, que Deus abençoe, pedir que o Senhor também abençoe amanhã a evangelização, as visitas, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos pedir aqui pela família do irmão Clarindo, lá em São Paulo, né? Partiu, e também vamos orar também pelo pai da Camila, que é a nora do pastor Rejânio, o pai dela também partiu segunda-feira, né? Vamos pedir pela Camila e toda a família, oremos a Deus. Sim? Eliel, a foto dele foi postada, irmão do irmão Samuel, está entubado, é um estado grave. Eliel, vamos pedir um milagre na vida do Eliel. Irmão Francisco e Gisela, isso, irmã Gisela está aí, vamos pedir que Deus abençoe. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós apresentamos a Ti, ó Deus, estas famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, que o Senhor venha consolar todos esses familiares, esposo, esposa que fica, filhos, netos, até bisnetos, que sofrem, tem uma relação muito próxima. O Senhor sabe, que o Senhor venha dar força a todos para suportar, que o Senhor venha abençoar todos que ficam. Pedimos, ó Deus, também pelo Eliel, Senhor, que o Senhor venha operar a maravilha do Senhor. A vida pertence a Ti, o Senhor tem o poder de dar e de tirar. Pedimos, o nosso desejo é que o Senhor faça uma maravilha, ele seja curado, restaurado completamente. O estado é gravíssimo, mas para o Senhor nada é impossível. Abençoa ele com saúde e com milagre, e abençoa a sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, abençoa o irmão Francisco, a irmã Gisela, toda a família, com salvação, com libertação, com a providência do Senhor. Abençoa, Pai, em nome do Senhor. Olha para os demais que estão enfermos, que precisam de um milagre, de uma cura, dá saúde, ó Deus, destas vidas de nossos irmãos e irmãs, ó Pai, daqueles que estão clamando a Ti através da oração desta igreja, das famílias que passam por grandes lutas e tribulações. Tem misericórdia e abençoa, Pai amado. Meu Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra lida, pregada, ensinada, cantada também na igreja, que tem nos trazido grande edificação, ensino, vida. Espírito Santo, vem ungir nesse momento nossas mentes, nossos corações, nosso ser, para que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor, como o Senhor quer operar em nós. Eis-nos aqui na Tua presença, desejamos ser realmente, Senhor, como criança. Ó Deus Todo-Poderoso, me ajuda meus irmãos pecadores, para que nós lutemos continuamente, todo dia, toda hora, contra os males desta vida, Senhor, primeiro nas nossas vidas e pelos outros que infelizmente dão lugar ao inimigo para trazer perturbação ao mundo, à terra. Meu Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, que o Teu amor divino, o Teu amor divino glorioso venha tomar conta do nosso ser, a Tua paz venha reinar em nós, e nós sejamos súditos da Tua paz. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, nos abençoe. Abençoa a Tua obra na terra, os Teus servos, as lideranças, abençoa este ministério que o Senhor nos confiou, meu Pai. Eu peço a Tua bênção sobre nós. Vem curar aqueles que estão feridos, que estão doentes espiritualmente também, meu Pai. Cura, meu Deus, cura, Senhor. Dá esta graça, esse poder de perdoar, de pagar o mal com o bem. Nos abençoe, meu Deus, com esta graça. Só o Senhor realmente nas nossas vidas nós reconhecemos e entregamos as nossas vidas e o controle delas a Ti, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos livre, meu Senhor, de todos os males, Pai, desta vida, da violência, nos livre das doenças. Tenha misericórdia de nós, da nossa casa, e nos abençoe. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.